Bem-vindos ao canal Neville Goddard Universo Quântico. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Antes de começarmos, quero te pedir para curtir, comentar e compartilhar nossos conteúdos, assim o YouTube recomendará esse vídeo a mais pessoas. E se quiser apoiar o meu trabalho é só clicar em assinar e se tornar membro da nossa comunidade. Muito obrigada! Vamos à palestra de hoje. Muito prático e muito espiritual. Se você e eu fossemos donos da Terra e isso acabasse com tudo, o que isso importaria? O que importaria o que realmente criamos no mundo? Então, se você está conosco pela primeira vez, afirmamos aqui que a imaginação é a grande realidade fundamental do mundo e de toda a vida. Não há outro fundamento. Todas as coisas surgiram da imaginação divina e são sustentadas pela imaginação divina. Portanto, todas as coisas conspiram para ajudar na colheita dos nossos atos imaginais, todas as coisas, como mostraremos esta noite, boas, mas indiferentes. Portanto, todas as coisas contribuem para o bem. A coisa mais horrível do mundo funciona para o bem. Estará ajudando você no nascimento de suas atividades imaginais. Nem todos, mas você descobrirá que muitos deles o farão. Então, aqui esta noite, no meio de trazer para o nosso mundo coisas que você e eu desejamos, existe um plano. É afirmado claramente na primeira carta de Pedro. Colocai toda a vossa esperança na graça que vos será concedida na revelação de Jesus Cristo. A graça é o dom de Deus ao homem. Isso é graça nas Escrituras. Está chegando ao homem, então coloque sua esperança totalmente nessa graça, nesse domingo. Que você tem outras esperanças, certamente. Espero ter sucesso. Espero ser isso, espero ser o outro, espero pelos meus amigos. Estas são esperanças menores, mas a grande esperança é que a graça venha até mim. Essa é a esperança. E está esta grande e única esperança mencionada por Paulo, quando ele fala de uma única esperança. Ele disse: há um só Espírito, um só corpo, uma só esperança. Efésios 4 versículo 4. É esta grande esperança que torna sábio aceitar os fardos desta longa noite escura da vida. Pois é uma noite longa e uma jornada penosa. O fim vale cada problema que o homem encontrará, pois o fim é despertar como Deus, o Criador divino, o Imaginador divino. Então vale tudo. Essa é a nossa grande esperança. Então, esta noite, vamos começar com esta experiência perfeitamente maravilhosa de um amigo meu muito querido. Alguém que ressuscitou da sepultura, alguém que experimentou o nascimento, a paternidade e a ascensão. Ele disse: eu me encontrei nas profundezas da terra, em uma enorme caverna. Ao longo do centro da caverna corria esta estrada, direto através da caverna, a estrada. Foi muito tranquilo. Fiquei de lado e onde estava eles haviam escavado até uma profundidade de 12 metros. Fora de mim havia apenas um homem. Ele era extremamente lindo. Esse homem de muita intensidade, mas ele enfatiza a beleza do homem, e vindo em minha direção onde estava essa escavação estava uma máquina, e ele parecia ser o único operador. Não na máquina, mas ele parecia estar no controle do que a máquina estava fazendo. Estava enchendo esta escavação com pedra e cimento. Eu tinha na mão alguns pedaços velhos e secos de cimento e argamassa. Como a coisa estava vindo em minha direção, pensei em ajudá-la. Então joguei-a no buraco. Ele se virou, falou comigo e me disse para remover o que eu havia jogado. Então ele me disse: você não pode adicionar nada ao alicerce. Então retirei o que havia jogado. Evidentemente não bastava, tive que assinar ou escrever uma declaração juramentada. O papel em que escrevi era macio, como um mata-borrão. Então, quando terminei de escrever a declaração, ela estava tão manchada que tudo não passava de tinta. Eu disse a ele: vou ter que escrever tudo de novo,
Por que você não consegue ler? Ele pegou de mim, sorriu e colocou no bolso. Então ele me disse: Está tudo bem. Você não pode ler, mas eu posso. E foi isso. Ele foi o mestre de obras, conforme contado nas Escrituras, no 3º capítulo de 1 Coríntios. De acordo com a comissão que Deus me deu, como um mestre de obras habilidoso, lancei o alicerce, outros constroem sobre ele. Mas ninguém pode lançar outros fundamentos além daquele que está posto, que é Jesus Cristo. Não há outro fundamento. Ou você aceita ou então se perde. Este fundamento é a sua maravilhosa imaginação humana, personificada nas Escrituras como Jesus Cristo, definida nas Escrituras como o poder criativo e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Não há outro fundamento. Agora você poderá construir nele com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, restolho ou feno. A obra de cada homem será manifestada, pois o dia a revelará. Se o seu trabalho sobreviver, você receberá uma recompensa. Se o seu trabalho for consumido pelo fogo, você sofrerá perdas, embora você mesmo seja salvo, mas apenas como pelo fogo. 1 Coríntios 3 versículo 12. Você não sabe que é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Isso você lerá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 versículo 16. Nenhuma outra fundação. Aqui ele segurava em suas mãos algo do passado. Bem, isso não vai ajudar. Você não pode evitar, não há outro. Você não pode justificar qualquer outra causa. Você pode dizer: bem, minha mãe fez isso e aquilo e viu que ela morreu de câncer, portanto, está na linhagem familiar. E você pode dizer: bem, ela morreu de lepra, isso está na linhagem familiar. E os homens sábios do mundo irão convosco e dirão que isso faz parte da árvore genealógica. E eles se afastam do único fundamento. Nossos corpos são filtros emocionais e carregam as marcas de nossas emoções predominantes. Não há necessidade de eu levar ao longo da minha vida o mesmo tipo de emoção, o mesmo tipo de reações que minha mãe, meu pai, meus irmãos, ou qualquer outra pessoa no mundo. Eu sou único, não sou uma duplicata de ninguém no mundo. O ser que sou. Tenho uma vestimenta, ela se parece com meus pais terrenos sim, mas não há razão para eu usá-la como eles usaram a deles, e sofrer as mesmas reações e os mesmos distúrbios emocionais e produzir coisas semelhantes em meu mundo. Então ele segurava em suas mãos algo do passado. Talvez meu sucesso se deva às pessoas que conheço. Meu pai uma vez me disse, minha mãe uma vez me disse, meu irmão uma vez me disse que é quem você conhece. Então isso está alojado na mente e faz parte do pequeno cimento do passado. Está seco e uma vez usado, pois ali estava, foi usado. Mas agora vou jogar dentro. Não, tire, retire. Pois bem, quem é esse belíssimo que falou com ele, que ele deu no final? Você não pode ver, mas eu posso. As palavras pertencem a Deus, conforme você lê no capítulo 16 de 1 Samuel. Quando o profeta viu esta criatura majestosa, certamente ele é o ungido do Senhor. E a voz disse: Eu o rejeitei, pois o Senhor não vê como o homem vê a aparência exterior, e o Senhor vê apenas o coração. 1 Samuel 16 versículo 7. Então, tudo isso que você vê na aparência externa, o que este disse, aquele disse, os sábios disseram hoje, o que você lê nos livros, rejeite-o, eu vejo o coração. Ele viu o que os olhos mortais não podem ver, é o Senhor. O mensageiro do Senhor é o próprio Senhor. Ele pega a qualquer roupa. Então, quando você o viu na forma daquele homem, quando eu encontro como o mensageiro que ele me envia, pode ser um homem diferente, tão bonito, tão marcante, mas não a pessoa absolutamente idêntica. O Senhor sempre vem na forma de seu mensageiro. Agora, aqui vem ele na forma de seu mensageiro. Ele está em comunhão com alguém que vê o que os olhos mortais não podem ver,
e lhe diz para remover qualquer tentativa de acrescentar algo a esse fundamento. Agora ele descobre. Onde fica a rodovia? O capítulo 35 do livro de Isaías. E haverá ali uma estrada. Para qual propósito? Os remidos caminharão por lá e virão a Sião com cânticos e com alegria eterna sobre suas cabeças. Isaías 35 versículo 8. Ninguém que nasceu do alto é menos que o redimido. Ele é o redimido. Ele foi acordado deste sonho de vida. Ele viu o Filho unigênito de Deus que o chamou de Pai. Então aqui, ele é o redimido. Ele vê a rodovia. É uma estrada tranquila, todas as partes irregulares foram suavizadas. E ele vê isso sendo preenchido agora, o quê? 12 metros. Bem, 40 não significa que sejam pés, anos, meses ou dias, é simplesmente um símbolo de criatividade. 40 é o valor numérico da 13ª letra do alfabeto hebraico, a letra Mem, que significa útero. Aqui está a criação agora. Tudo está sendo preenchido para mostrar exatamente como as coisas são criadas. Não 40 pés. Vou preenchê-lo com o quê? Uma pedra. Ele está colocando pedras naquela máquina. Agora, qual é a rocha? O Sermão da Montanha termina com esta nota. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o comparo a um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. É definitivo, não é uma rocha. Quem constrói a sua casa sobre a rocha? Pedra, e vieram os ventos, vieram as chuvas, vieram as enchentes, menciona todo tipo de outras, mas não caiu, porque ele a construiu e afundou sobre a rocha. Mateus 7 versículo 24. Agora ele mostra a você o homem que não era o sábio, que constrói sua casa na areia, e quando esses outros começam a ficar excitados, grande foi a queda dela. Aqui está a rocha. Agora, de que rocha se fala nas Escrituras? Encontramos isso no capítulo 32 de Deuteronômio. Da rocha que te gerou, você está desatento e se esqueceu do Deus que lhe deu a luz. Deuteronômio 32 versículo 18. Portanto, aqui encontramos a palavra Deus e a palavra rocha equiparadas. Da rocha que te gerou, você está desatento e se esqueceu do Deus que lhe deu a luz. E Cristo é chamado de rocha. Portanto, construímos sobre este único fundamento, chamado Jesus Cristo. Ele é a rocha. Bem, que Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Esse é Jesus Cristo e todas as coisas lhe são possíveis, mas todas as coisas. Agora, o que devo fazer enquanto ando por esta estrada? Eu aceitei isso agora. Retomei as coisas com as quais brinquei e não terei mais um segundo Deus, apenas um Deus. Não pode haver dois deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um, não dois. Então não terei mais dois, apenas um Deus, minha maravilhosa imaginação humana. O que sou chamado a fazer? Deixe-me contar e compartilhar com você a experiência de um amigo muito querido, que está aqui esta noite. Sua filha estava gravemente doente. Os sábios da UCLA disseram a ela, a mãe, a menos que consigamos fazer com que aquele rim funcione, ela morrerá em 3 semanas. O melhor mesmo seria um transplante, mas não temos bancos de rins. Temos bancos de olhos e de sangue, mas não temos bancos de rins. Tem que ser um transplante só de vivo para vivo, então o doador e o receptor devem estar presentes para receber. Ela se ofereceu instantaneamente. Bem, pegue meu rim. Ele disse. Tudo bem, venha para o hospital preparado para passar 3 dias fazendo os testes. E então, rapidamente ela foi para o hospital, e fizeram os exames, e disseram para ela: não podemos usar o seu rim. Funcionou bem para ela, mas não pôde ser transplantado. Não é o rim perfeito. Não seria útil para esta filha dela. A filha, aliás, é mãe, ela tem filhos. Então a mãe,
Ao me ligar, eu disse: bem, a única coisa que sei é recorrer à única fonte. Você foi. Como deveria, como sua filha deveria. Mas eu me volto para a única fonte, isto é, para a minha maravilhosa imaginação humana. Vou ouvir você me dizer o que alguém que ama essa garota gostaria de dizer ao mundo. Isso é tudo o que farei. Bem, naturalmente ela estava chorando, que é a reação normal e natural quando você ama alguém e os sábios lhe dizem que 3 semanas e ela partirá deste mundo. Você não pode ela até que você também parta, e você vive então em uma espécie de esperança de que talvez haja sobrevivência. Mas aqui não foi algo que ela vendeu para a filha, aqui foi um presente de Deus, sem preço, sem dinheiro. Não estava vendendo o rim. Pegue. Nenhuma garantia de que seria uma operação bem-sucedida e nenhuma garantia de que ela, a doadora, sobreviveria. É uma operação séria, não é leve, e não havia garantia de ninguém de que esta mãe ou filha sobreviveriam à operação. Mas ela voluntariamente deu-o sem preço, sem dinheiro. Nenhum olho mortal viu o que ela estava vestindo naquele momento, mas ela estava usando quando ofereceu. Ela estava usando a vestimenta que eles chamavam de vestimenta escarlate nas Escrituras, a vestimenta do amor. A vestimenta. Em Mateus é o lugar para encontrá-la. Mas, mais do que isso, quando ela foi ao hospital e fizeram os exames, comprovaram a sua sinceridade. Ela não estava brincando. Quando ela disse: tome o que é meu, ela estava usando a vestimenta azul da verdade. E o escarlate mais o azul produzem um manto púrpura que colocaram sobre ele. Devemos tecer a vestimenta. Todos devem. Então aqui está o infortúnio, a oportunidade de usar e tecer a vestimenta que o Cristo usa. Aqui somos informados de que colocaram sobre ele a coroa de espinhos. Ela os usava, e estava ansiosa, preocupada e chorava. Essas são as ansiedades que acompanham a maternidade. E ela deu de bom grado se eles aceitassem. E ela estava dizendo a verdade, pois eles atestaram, e ela estava bastante disposta a ir imediatamente para a operação, para removê-lo e transplantá-lo para sua filha. Então ela usou tanto o escarlate quanto o azul e juntos formaram o roxo. E assim, colocaram sobre ele o manto púrpura quando o levaram ao clímax do drama. Nenhum olho mortal poderia vê-la ali. Aqui, ela é completamente desconhecida neste mundo. Uma grande atriz poderia pegar esse tema e dramatizá-lo de tal forma que poderia ganhar um Oscar por isso. Ela já foi retribuída com o Oscar, porque ela só fingiu, não deu mesmo. Se ela tivesse dado, ela estaria tecendo a roupa. Agora, isso está nas Escrituras, no capítulo 22 de Gênesis. Aqui encontramos o rapaz prometido, Isaque, e ele se volta para seu pai Abraão e diz: meu pai, vejo o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O pai lhe disse: o próprio Deus será a oferta. Leia atentamente. O próprio Deus é a oferta, o holocausto, meu filho. Quando a voz ouviu isso, a disposição foi suficiente. Ele não queimou. Apenas a vontade foi suficiente. E a voz lhe disse: por que você não negou o seu único filho? Não era seu único filho se você leu as Escrituras corretamente, mas este é realmente o único filho, e quando Abraão acordou ele deu-lhe um nome. É chamado nas Escrituras de o lugar que Deus providenciou. Não é nada disso. A palavra fornecida não foi traduzida com precisão. É o lugar que Deus viu, é ver. E até hoje aquele lugar é visto por Deus. Dizem-nos naquele capítulo que só Deus pode ver isso. Voltando ao meu amigo agora com o Mata Borran. Só Deus vê, ele vê o coração. Ele viu a intenção e não foi fingida. Ela não estava tentando brincar aos olhos dos médicos, como uma grande mãe que iria se sacrificar. Ela quis dizer isso, a ponto de as lágrimas brotarem. Portanto, posso dizer a ela esta noite, e você começou, na verdade,
não começou, você percorreu um longo caminho na tecelagem daquela vestimenta nupcial. Pois quando a festa é realizada, quem não estiver devidamente vestido não poderá entrar. Eles não podem funcionar. Quem não deveria comparecer estará de fora. Todos devem tecê-lo e, portanto, a angústia de alguém era a oportunidade de realmente viver de acordo com esse princípio e de viver pelo amor. Como eu disse noite após noite, toda vez que você exercita sua imaginação amorosamente em nome de outra pessoa, você está na verdade mediando Deus para essa outra pessoa. Mas, fora isso, você está tecendo uma roupa que nenhum olho mortal vê. E a mente deve ter esta vestimenta para funcionar. Pois quando a vestimenta é formada no homem, quando você desperta, você deve estar devidamente vestido, e você está vestido com essas vestimentas maravilhosas. Lucas descreve isso. E o corpo glorioso de Deus. Filipenses 3 versículo 21. A palavra traduzida como glorioso, que é o nosso cordeiro, o cordeirinho, é definida como luz radiante. Você pode colocar qualquer cor que quiser nele. É luz radiante. Irradia o corpo de glória. Mas João traduz isso como púrpura, e púrpura é a que cobriu aquilo que o próprio Salomão fez. Salomão fez para si uma carruagem, essa é a mente. A carruagem é a carruagem da mente. Ele fez para si um carro de madeira de cedro do Líbano, que é incorruptível, vermes não irão atacá-lo. Eu sei que quando menino, tínhamos nossos baús de cedro. Mamãe sempre nos dizia: porque nenhum inseto irá atacá-lo. Você pode ter mogno, é uma madeira dura, uma madeira linda, mas eles acabarão se acostumando com isso. Mas cedro. Ela sempre acreditou nisso. Por quê? Eu não sei. Mas ela sempre dizia: cedro, as mariposas não. Então guardávamos nossas roupas em baús de cedro. Em vez de usar naftalina e coisas desse tipo, a madeira de cedro, madeira perfumada. E ainda assim a mãe acreditava que não era preciso nada além do cedro para manter as mariposas afastadas. Então os nossos baús eram todos baús de cedro, ou as gavetas feitas, o interior em madeira de cedro. Então ele o fez com cedro do Líbano. Depois pegou o carro inteiro e cobriu-o de púrpura. Então aqui, é preciso cobrir a mente e cobri-la com o manto que Cristo veste, porque você está destinado a despertar como Cristo. Todos no mundo. Cristo é a imagem de Deus e Cristo é Deus. É Deus no homem que está despertando. Quando ele acorda, ele deve estar devidamente vestido e está vestido com vestes roxas. Chame isso de roxo. É simplesmente amor e verdade. Pois ele disse: eu sou a verdade, e Deus é definido como amor. Seu nome é Eu Sou, então ele está dizendo: eu sou amor. E então eu sei, por experiência própria, estando na presença do amor infinito, que é o homem e é Deus. Então Deus é amor, ele também é vida. Então aqui, Deus é vermelho. E que amor maior do que oferecer a vida por alguém que você ama? Não há maior amor que o homem tem do que este, de dar a vida por alguém que ama, por seu amigo. Então você não finge que vai desistir, sua vontade é vista por Deus. E assim, os homens fazem o teste. Mas muito antes de ser feita a prova, Deus viu a disposição, e não levou a filha. Então ela me disse esta noite que a filha se recuperou. Sim, eles fizeram tudo o que podiam. E fizeram um trabalho maravilhoso. Eles deram seus produtos químicos e lavaram todo o veneno, e continuaram fazendo isso. Mas por trás dos seus produtos químicos havia um ato imaginário que os apoiava. Só para imaginar o estado. Uma probabilidade? Não. A probabilidade é um presente miserável da razão. Se você aceitar e aceitar, então você não dá atenção à fé, e sem fé é impossível agradá-lo. Devo ter fé em meu ato imaginal. Se eu disser:
Bem, há uma chance, há uma probabilidade. Que mesquinho isso é. Então, no minuto em que você aceita isso, você está se privando da única coisa que Deus exige do homem, que se chama fé. Ele disse: sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11 versículo 06. Só temos duas coisas nas Escrituras que desagradam a Deus. Uma é a ausência de fé no eu sou, e a segunda é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Julgar julgar aquele e apenas julgar todos, isso é bom e isso não é bom. A segurança dos meus próprios padrões, usando-me como critério do que é certo e do que é errado. E então, essas duas coisas que são ditas nas Escrituras desagradam a Deus. E assim, no minuto em que você aceitar o problema, você estará simplesmente prestes a desagradá-lo porque não terá fé e ouvirá os sábios do mundo. Preceda sua sabedoria com o ato imaginal de fé absoluta. Então, quando ela me ligou no intervalo, ela disse: você se importa se eu chorar? Eu disse: não, não me importo se você chorar. O versículo mais curto das Escrituras é: Jesus chorou. Quando? No túmulo de alguém que ele amava profundamente. E então ela não poderia deixar de ver a possibilidade de uma tumba. Mas não, deixe-a chorar. E cada vez que conversávamos, ela voltava ao ato imaginal. Quanto tempo, meu senhor, com que frequência? Ah, realmente não importa. 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias para voltar à visão inicial de que ela está agora mais uma vez fazendo o trabalho que deveria fazer como uma jovem mãe. Ela tem um filho. A criança precisa de sua atenção, precisa de seus cuidados e precisa de uma mãe. Portanto, permanecemos fiéis a essa visão, não importa o que apareça no horizonte. Então aqui está meu amigo com essa experiência maravilhosa. E ele tem que de agora em diante. Isso aconteceu com ele, e nada além das Escrituras pode se revelar dentro dele. Então, noite após noite, ele terá isso. Ele não pode trazer de volta a todos. Você não os traz de volta o tempo todo. Este cérebro mortal que deve sair em algum momento, às vezes, é incapaz de receber a grande impressão enquanto voltamos para nos vestir mais uma vez com essas vestimentas muito limitadas, pois elas são todas limitadas. E você pode descobrir que, como uma amiga minha me disse esta noite, ela se viu ontem à noite lutando e lutando. Ela se viu tão ligada. Ela interpretou em seu sonho estar vestida por. Não foi isso, é isso. Pois quando você está livre disso, você se pergunta: por que devo colocá-lo novamente? E ainda assim é essencial para o trabalho que está sendo realizado em nós, pois ele iniciou uma obra em nós para nos despertar como ele mesmo. Deus se tornou homem para que o homem se tornasse Deus. Ele não está fingindo que é você, ele se tornou você. E em você, ele é a sua maravilhosa imaginação humana, esse é Deus. O único Deus. O único fundamento. E nenhum outro fundamento pode o homem lançar além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. A imagem do Deus invisível. Então é isso? Sim. Como minha imaginação poderia ter funcionado? Mas eu sou toda imaginação, eu realizei. O homem é toda imaginação e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação. E esse é o próprio Deus. William Blake. Então eu sou uma pessoa. Quando encontro Deus, ele se tornou eu. Não devo encontrar uma pessoa? Digo-lhe que sei a verdade dessa afirmação. Um corpo. E é um corpo humano. É um amor infinito. Portanto, há um só Espírito, um só corpo, uma só esperança, um só Deus, uma só fé, só uma. Então, deixe que esta esperança esta noite o permeie de tal forma que você esteja disposto a aceitar os fardos que devem surgir quando você iniciar esta jornada.
O objetivo vale tudo que você passa. Como disse Paulo. Considero que não vale a pena considerar as lutas, as tribulações, os horrores do tempo presente, você não pode compará-lo com a glória que será revelada em nós. Romanos 8 versículo 18. Parece uma coisa tão horrível quando você vê a morte ao seu redor, e os mutilados, e os feridos, os coxos, mas todos eles podem contribuir. E eles fazem isso, eles oferecem uma oportunidade para você tecer a vestimenta. E a vestimenta, você deve tecê-la. Pois você não pode nascer até que a vestimenta esteja pronta para vesti-la. E assim, você não pode ser despertado até que aquela vestimenta esteja pronta para vestir aquele que está acordado, pois ele é espírito. Como ele será visto, exceto como a vestimenta radiante? E então, ela começou. Não começou, ela já está tecendo essa vestimenta de amor. Eu te digo, Deus é todo amor. Nenhuma emoção permeia ou toca você quando você está na presença do Cristo ressuscitado, mas o amor infinito. Ele o abraça, você se funde, você se torna um, e a partir de então você não é mais dois, um espírito e um corpo. Embora individualizado, e para todo sempre ainda permaneça individualizado, ainda assim é um. É um grande mistério. Existe apenas um Deus, apesar dos inúmeros que um dia serão incorporados ao único Deus, ao único corpo, ao único Espírito. E não qualquer perda de identidade. Eu te conhecerei na eternidade, te conhecerei mais intimamente do que te conheço agora, pois te conheço através da máscara que você está usando. Mas houve um tempo em que você e eu nos conhecíamos intimamente, antes de iniciarmos a jornada. Você retornará a isso aprimorado pelo motivo da viagem. Pois só existe Deus, foi Deus quem fez isso no início e Deus quem está despertando no final. Então ele aumenta sua criatividade pela jornada que estamos fazendo. Então, seja qual for quanto ao poder, quanto à sabedoria, quanto à criatividade, será ampliado em razão da jornada em que estamos agora. Deixe-me voltar e dizer-lhe que não existe outro fundamento, e esse fundamento é a sua maravilhosa imaginação humana. Não se volte para nenhuma outra causa, não há outra causa. As coisas que acontecem em nosso mundo são apenas o passado aparecendo. Você e eu os esquecemos e não reconhecemos a nossa própria colheita. Colocamos as coisas em movimento agora e cuidamos de nossos negócios e de repente ele aparece na forma de um campo maduro para a colheita, mas não o reconhecemos. Não relacionamos isso com nada do que já fizemos. Não conseguimos relacionar o que vem ao nosso mundo com qualquer coisa que possamos ter feito, mas o passado está sempre aparecendo no presente, em todo o vasto passado. E então, viva nobremente, porque esta história que citamos esta noite, e Paulo disse, construa sobre ela ouro, se quiser, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou restolho. Será revelado, o dia o revelará e tudo será manifestado. Aquele cujo trabalho sobrevive recebe uma recompensa, e aquele cuja obra é consumida pelo fogo sofrerá prejuízo, mas ele mesmo será salvo como pelo fogo. Apesar de todas as coisas que você cria com horror e de maneira desagradável, elas não podem sobreviver. Mas é doloroso deixá-los ir e todos eles vão. Todos devem desaparecer porque não podem se enquadrar na beleza e na harmonia que está por vir. Mas quem constrói as coisas nobres, como esta mãe para a filha, isso é eterno, isso foi feito com amor. Isso foi feito com amor sacrificial e é um presente para sempre. Essa evidência é para sempre, você nunca a apagará. Isso não foi um que ela pegou e então aplicou, e construiu sobre aquela base esta linda estrutura. Então eu diria, viva nobremente para que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, porque a mente cujo conteúdo desaparece sofre perda. Embora a mente não possa desaparecer, ela sofre perdas. Portanto, viva nobremente e imagine o melhor para você e para os outros. Porque não é um ato imaginal ocioso, isso irá confrontá-lo. O presente não está retrocedendo para o passado, está avançando para o futuro para nos confrontar. De repente aparece e nos perguntamos:
De onde veio? Surgiu porque o colocamos em movimento. Todos no mundo estão ajudando a manifestação desse estado, ajudando no seu nascimento. Você olha em volta e se pergunta, bem, como isso pôde acontecer? Se pudéssemos considerar todos os pequenos detalhes, vocês viriam que aquele ajudou, estranhos ajudaram. Mas eles realmente não são estranhos no fundo da sua alma. Se puderem ser usados, serão usados, sem o seu consentimento, sem o seu conhecimento. Então você não precisa perguntar como vai funcionar, apenas vá até o fim e imagine o fim como se fosse verdade. Permaneça fiel até o fim e deixe tudo em paz. Você verá como essa coisa entra no seu mundo, uma após a outra. Portanto, não negue que essas coisas que aconteceram são desagradáveis, que você as fez. Eles não poderiam acontecer de outra forma. Eles não poderiam entrar em seu mundo se não fossem causados, e você fosse a causa. Você é o observador, você é a causa. Não se arrependa. Admita que em determinado momento da sua vida você não conhecia o fundamento correto e tentou colocar algo mais nele e usou uma causalidade espúria. E isso veio ao seu mundo, essas coisas desagradáveis. Agora que você conhece a verdade, não volte para um Deus falso. Não existe outro Deus. Então imaginar é o grande segredo para todos nós nesta sala. Sim, incontáveis milhões esta noite, eles não sabem disso. Deixe-os em paz. Eles chegarão a esse ponto. Você pega nossos grandes líderes do mundo dos negócios e do mundo da realeza, eles têm seus casacos roxos. Você não pode fazer este casaco com mãos humanas. Eu os vi vestidos com suas vestes roxas e escarlates, mas eles têm costuras. Este manto de que falo não tem costura, nenhuma mão humana poderia fazê-lo, somente o coração do homem pode fazer isso. E então tem que ser o coração puro. Você não pode enganá-lo. Você não pode fingir que ama esse aqui ao ponto do autossacrifício. Você deve ser sincero. Quando você quer dizer isso, então você tece, sem costura. Então, essas lindas vestes que todos eles vestem e afirmam que agora ocupam uma certa posição na vida, com base em suas vestes, e foram feitas pelo homem e a mariposa as corrompe. A mariposa pode pegá-las. Mas nenhuma mariposa pode enfrentar aquilo que esta senhora teceu através do seu amor sacrificial. Portanto, a aparência externa não significa nada. Você não pode colocá-lo. Essas vestes não são vistas pelos olhos mortais, são vistas apenas pelos olhos do Espírito. Então eu poderia contar a vocês inúmeras coisas que experimentei nesses outros mundos. Fale de glória. Fale de estar gloriosamente vestido quando você entrar nesta Assembleia de Deuses. E eles estão todos vestidos, mas vestidos não como você está vestido, como eu estou vestido, vestidos com roupas e não com roupas, eles vêm vestidos desta maneira. Você os conhece. Eles parecem tão íntimos. Você conhece pessoas que você sabe que não as conhece aqui e elas são íntimas do Espírito, muito íntimas. O relacionamento mais íntimo do mundo não é nada comparado a essa intimidade. Você os conhece tão bem e os conhece na eternidade. Você vem vestido, porque você está vestido agora. Mas você não está olhando para si mesmo. Eles veem você, você os vê. Pois você não deseja olhar e observar a roupa que veste. Mas você está vestindo o mesmo tipo de roupa que eles usam, vestidos como eles estão, porque você também, ao longo da jornada, teve essas oportunidades e aproveitou-as e voluntariamente deu sua vida por alguém que você amava. E então, ele colocou tudo de lado. Não porque lhe foi tirado, ele o deu voluntariamente por alguém que amava. Então, esta noite, considere o lado prático. O outro é mais prático, o lado amoroso. Mas no mundo de César, se você quer um emprego melhor, quer mais dinheiro, ele é seu para ser tomado, seu para ser apropriado, então você se apropria dele.
Como é dito no Salmo 50. Se eu tivesse fome, não te contaria, pois o mundo é meu e tudo dentro dele. O gado das 1000 colinas é meu. Versículos 10, 12. Então, se eu estivesse com fome, mataria e comeria. Por que eu pediria permissão a outra pessoa para pegar a minha? E assim, o todo é seu, pois ele se tornou você. Tão apropriado. Aproprie-se da segurança que você deseja neste mundo e sinta que está seguro. Aproprie-se de qualquer coisa neste mundo como se fosse verdade e ande como se fosse verdade. De uma forma que você não sabe, isso aparecerá de repente em seu mundo. Essa rapidez teve um começo que talvez você esqueça. Mas faça isso agora, suponha que isso acontecerá no futuro imediato, que está aqui. E veja se você não consegue relacionar isso com aquela noite que você realmente imaginou. Quando essas coisas adoráveis começarem a acontecer em seu mundo, você descobrirá que a memória retornará e você saberá a época em que a imaginou. Se o homem pudesse retroceder na memória, não há nada no seu mundo que o pudesse surpreender, porque ele saberia que imaginou. Você lê o Jornal da Manhã, não conhece as pessoas e reage violentamente porque leu sobre alguma coisa horrível que aconteceu e julga quem você não conhece. Quer ele tenha feito isso ou não, ele é acusado porque você reagiu, acusado em você. É assim que todas essas coisas acontecem no mundo. Nós os perpetuamos de manhã, à tarde e à noite. Então acredite em mim quando digo que o Deus que você adora, o Deus que todas as pessoas dos mundos religiosos adoram, é esse Deus maravilhoso em você. Não existe outro Deus. Parece uma afirmação tão louca de se fazer. Que você, mortal, sentado aqui, que aquela sua imaginação maravilhosa é uma com a imaginação divina, e não duas. Deus é um, e assim, ao se tornar você, ele pode parecer inferior ao seu estado absoluto, mas na verdade não, porque ele não pode ser dividido. Esse mesmo poder em você é o poder que sustenta o universo. O mesmo poder em você que pode criar um professor amoroso para você é aquele poder que criou o universo. E posso te dizer, é tudo amor. Acredite ou não, tudo é amor. Apesar dos horrores do mundo. Então você se debruça sobre a história do meu amigo e a história do meu outro amigo, que por acaso conheço a história intimamente porque era uma ligação quase diária, e às vezes 2 ou 3 ligações por dia, desde que voltei de São Francisco. Portanto, tem sido um relacionamento muito próximo e íntimo. E esta noite, para ouvir a confirmação de que os médicos disseram que ela se recuperou. Devo dizer que ela não está participando de corridas e fazendo coisas dessa natureza, mas ela se recuperou. E então, a grande história dessa história é o que aconteceu com a mãe e não com a filha. Que ela tenha se recuperado eu fico muito grato, e a mãe agradece, era isso que ela queria, mas para mim, professora, a história de valor aí é o que aconteceu com a mãe. Sua disposição de morrer pelo filho. E ela não precisava morrer. A disposição de Abraão em sacrificar o que ele mais amava. Qual é a coisa mais preciosa deste mundo para você? Não é eu? Você tem alguma coisa para dar se não tiver alguém para dar? O que é mais precioso que o eu? E ela estava disposta a dar. Sim, se eu tivesse $1 bilhão, poderia persuadir alguém preso, condenado à prisão perpétua, a doar seu rim por $1 milhão para que eu pudesse salvar minha filha. Ele sabe que não pode sair e sente que não foi traído, mas ferido. Sua família gostaria de alguma forma fazer algo de bom a respeito. E então, ele só poderia dar um rim. E dar-lhe $1 milhão. Bem, ele não pode usar $1 milhão na prisão e pode ter deixado uma família angustiada por causa do seu confinamento. E então, se eu tivesse $1 milhão, talvez pudesse convencer algum condenado a me vender um rim. Mas não teci nada para mim. E ele seria incrível se aceitasse dinheiro pensando que, mesmo estando confinado, por sua bondade morreria ou abriria mão de algo que é vital para ele para que sua família tenha uma vida mais fácil. Isso tece sua roupa.
Aquele que você poderia encontrar por 1 milhão não adicionou um único tópico a ele. Sem dúvida, há momentos neste mundo em que tiranos poderiam, sem o consentimento do escravo, tirar o rim, se tivessem cirurgiões à altura da tarefa de transplantá-lo. Portanto, há inúmeras maneiras de ver como isso poderia ser resolvido. Mas nisso simplesmente não foi ninguém que bateu na cabeça dela. O médico tomou a sua decisão, que ela não pode viver a menos que este rim comece a funcionar, e a única coisa é um transplante. Pegue meu rim, sem qualquer hesitação. Pegue. Bem, entre, faremos os testes. Venha preparado para passar 3 dias. E então ela vai ouvir o veredicto: não pode usar o rim. Mas a vontade foi suficiente. Ela deu. Então, esta noite peço a todos que pensem nisso. Não procure a oportunidade, ela surgirá do nada. Quando você menos espera, algo dessa natureza, algo igualmente importante em sua vida se apresentará. E aí, você está disposto? Quando alguém está angustiado, como aquilo que lhes contamos na noite da reunião passada, que me foi contado por um amigo muito querido. Se você tivesse apenas $1 e fosse necessário gastá-lo, faça-o como se fosse uma folha seca e você fosse o dono de florestas ilimitadas, se fosse necessário gastá-lo. Mas você vai cortar e dizer, não, porque posso precisar de um pouco amanhã. Pois bem, a roupa, você tem um fio quebrado. E isso não tinha costura. Mas o caminho está por vir, embora você não saiba para onde se virar. Você encontrará todos esses desafios, e portanto, as Escrituras dizem que todas as coisas contribuem para o bem. Que você pretendia isso para o mal, mas Deus quis que isso fosse para sempre. Eles o venderam como escravo, José, e ele disse a seus irmãos: vocês pretendiam isso como mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Gênesis 50 versículo 20. Portanto, você não me vendeu como escravo. Ele usou você porque você poderia ser usado. Sua inveja, seu ciúme, fizeram de vocês instrumentos perfeitos para serem usados no que faziam. Se você não estivesse com ciúmes e inveja de mim, você não poderia ser usado, então você poderia ser usado. A oportunidade se apresentou para se livrar de mim, e vocês foram os escolhidos. Outros não estavam na lista, exceto você. E eles molharam suas vestes em sangue e as enviaram de volta para seu pai Jacó e disseram que ele foi destruído, porque veja esta capa e o sangue está nela. Então eles pensaram que ele nunca mais voltaria da escravidão no Egito. Foi ele quem salvou o mundo ao interpretar corretamente os sonhos do faraó, e 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Ele interpretou o sonho e pegou uma porcentagem de todos os produtos do Egito e guardou e fez títulos por isso. Assim, ao final de 7 anos, quando veio a fome, ninguém se lembrava de quando já tinha o suficiente para comer, e apenas o Egito tinha. E eles vieram de todo o mundo civilizado para consegui-lo. Foi ele quem salvou a civilização ao interpretar corretamente os sonhos do faraó. Então eles o chamaram de Dreamer. Sim, ele é o sonhador, porque encontrou Deus em si mesmo, e Deus em você é o sonhador. Mas só posso lhe dizer uma fonte de sonho: todos os sonhos procedem de Deus. Pois bem, eu sei quando saí sonhando e a fonte é Deus, portanto, sei quem é Deus. Por hoje é só. Boa noite.